Olá, galera mais humana, estamos aqui com um novo vídeo aqui para vocês. Dessa vez nós vamos falar sobre os partidos políticos durante o segundo reinado. O segundo reinado? Sim, o segundo reinado. O segundo reinado é o segundo império. É a época em que governou o Brasil Dom Pedro II. O segundo reinado vai de 1940, com o golpe da maioridade, que termina com a coroação de Pedro II, e termina em 1889, com a queda do imperador Dom Pedro II. E durante esse período, os partidos políticos será o tema que nós vamos discutir hoje aqui com vocês. Sobretudo, mostrando para vocês que já naquela época, se questionava muito essa questão dos partidos políticos, né? Se manifestavam os partidos com muitas dos vícios que hoje se critica muito os partidos políticos no Brasil, né? Naquela época, por exemplo, se dizia que os partidos políticos eles eram farinha do mesmo saco. Mas por que farinha do mesmo saco? Porque eles eram literalmente iguais, não tinham grandes diferenças ideológicas. Porque eles, na verdade, defendiam basicamente os mesmos interesses, não tendo, por exemplo, uma substancial diferença ideológica, diferença de opinião, de posições políticas. Mas quem eram esses partidos? Os partidos eram o Partido Liberal e o Partido Conservador. Inclusive, naquela época, se dizia assim: nada mais conservador do que um liberal no poder, e nada mais liberal do que um conservador na oposição. Mas o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que os partidos, eles, quando estavam no poder e quando saíam do poder, eles trocavam praticamente o programa do partido. O liberal, no governo, assumia o programa dos conservadores. E os conservadores, na oposição, assumiam o programa dos liberais. Por isso, nada mais conservador do que um liberal no poder. E nada mais liberal do que um conservador na oposição. Mas por que isso existia? Isso existia porque, se vocês observarem, a origem dos partidos políticos eram basicamente a mesma. Liberais e conservadores, eles tinham uma origem elitista. Isso porque a Constituição de 1824, ela determinava que o voto era censitário, o voto era baseado na renda. Só podia votar quem possuía no mínimo 100 mil réis. Logo, votar e ser votado era um privilégio de uma elite rica. E é essa elite rica que vai simplesmente defender os seus próprios interesses, legislar em defesa dos seus próprios interesses. Não muito diferente dos dias atuais. Para se eleger, precisa de muito dinheiro também nos dias atuais. Nem todo mundo consegue se filiar a um partido ou ser candidato a um partido e ter recurso suficiente para fazer uma campanha. As campanhas são muito caras nos dias de hoje. Naquela época, assim como hoje, geralmente os eleitos são pessoas que têm realmente um capital para investir nessas campanhas eleitorais. No Brasil daquela época, a origem desses membros era de uma origem elitista. Nesse sentido, a disputa entre os partidos não se davam por ideias, se davam basicamente por cargos, pelo poder. O fisiologismo político, ou seja, a troca de partido, para atender demandas de cargos, demandas do poder, isso aí era algo muito comum naquela época. Como ainda hoje. Você vota num candidato e ele faz parte de um partido. Na eleição próxima, você vê aquele mesmo candidato, mas vê que ele já não está mais naquele partido, já está em outro partido. Partido, inclusive, muitas vezes,
completamente distinto, completamente diferente do ponto de vista do discurso. Mas eles trocam de partido como se fosse algo natural, como se estivesse trocando de roupa. Assim como é hoje, era na época do Império, ou melhor, assim como era na época do Império, ainda é hoje. O fisiologismo é uma característica muito forte da política brasileira e é uma característica da política e dos partidos políticos que atuavam já desde a época do Império e que permanece até hoje. Essa prática, né? Essa prática comum do fisiologismo partidário, fisiologismo político. Por que isso? Porque naquela época os partidos defendiam praticamente os interesses de uma mesma elite. Interesses. O latifúndio, por exemplo, que era garantido na Constituição, a grande propriedade da terra, através do direito à propriedade da terra. O modelo agrário exportador, que era o modelo da economia brasileira daquela época do Segundo Reinado. A escravidão, que não era tratado explicitamente na Constituição, mas implicitamente era na medida que a Constituição defendia o direito à propriedade privada, e o escravo é considerado propriedade privada. Então, esses interesses da elite eram defendidos, por exemplo, por liberais e por conservadores. Não havia, portanto, diferença entre eles no pensar sobre essas questões. Assim como não havia diferença entre eles no pensar sobre a questão, por exemplo, da não participação das camadas populares do processo político. É tanto que a Constituição elaborada no Brasil, em 1824, que permanecia ainda em vigência nessa época, e que havia sofrido uma reforma em 1834, durante a regência, ela mantinha a exclusão do direito político dessa população que não tinha rendas igual a 100 mil réis, ou que tinha renda inferior a 100 mil réis. Dando aí um privilégio a poucos endinheirados de ter a sua participação na política. Nos dias atuais, nós assistimos também, quase sempre, com raríssimas exceções, os mandatos eletivos sendo exercidos por pessoas realmente que possuem uma renda, que possuem uma condição socioeconômica mais privilegiada. Não é fácil, nem é simples, nem é comum no Brasil, pessoas originadas das comunidades, das periferias, das favelas, né, das comunidades mais pobres, profissões menos remuneradas, essas pessoas chegarem ao parlamento, seja municipal, estadual ou federal. Não é muito comum isso. Muito pelo contrário. Como eu falei anteriormente, porque uma campanha eleitoral demanda um grande recurso para viagens, para propaganda, para campanhas publicitárias, peças publicitárias. Uma campanha se gasta muito. Então nem todo mundo, principalmente pessoas de origem mais humilde e simples, tem condições de bancar uma campanha eleitoral. Ok? Mas, professor, por que esses partidos eles não se uniam? Não se uniam por quê? Porque não tinha cargo para todos. Porque não tinha, o poder não era permitido a todos. Não conseguia atender a todos. Por isso eles se degladiavam, disputavam. Inclusive, nessa época, era muito comum eles chegarem às vias de fato, usar da violência nas eleições. Nessa época era muito comum as eleições serem marcadas por fraude eleitoral, até porque não havia justiça eleitoral. Na realidade, a ausência de uma justiça eleitoral, né, e a organização das eleições a partir da figura
do primeiro-ministro, porque nessa época o Brasil vai viver inclusive uma experiência de parlamentarismo, termina fazendo com que o partido que estava chefiando o gabinete, tinha o controle do gabinete, né, havia nomeado o seu primeiro-ministro, terminava favorecendo ao seu partido nas eleições. Então é um período de muitos conflitos, é um período de muita manipulação, de muita corrupção eleitoral. E o imperador Dom Pedro II, sabedor dessas não diferenças substanciais na ideologia entre os partidos, o que ele fazia? Ele comprava com os cargos, ele manipulava os partidos. É por isso que ele, Dom Pedro II, governou por tanto tempo, conseguiu pacificar o Brasil, governar por tanto tempo, usando como estratégia a manipulação e a compra dos partidos políticos. Para quem acha, por exemplo, que comprar os partidos políticos com cargos, com ministérios, é algo recente, da história republicana mais recente, engano. Essa estratégia e essa prática, esse hábitos na política brasileira, ele já é um hábitos que vem lá da época do Império, extremamente utilizada pelo imperador Pedro II. Ok? Vou ficando por aqui e voltamos depois com mais uma videoaula. Valeu!